tudo bem? Vamos para um próximo mini curso. Então, esse é o nosso segundo mini curso. O primeiro sobre a dissonância cognitiva e o próximo será sobre o paradoxo de Abilene. Esses riscos que nós estamos apresentando aqui, nós chamaremos de riscos psicossociais, e são riscos que estão no backstage do grupo, das empresas e das grandes organizações. Eles ficam, então, jogando, né? As pessoas falam, a Rádio Peão é um dos locais onde se apresenta esses paradoxos. Então, se você não assistiu o sobre a dissonância cognitiva, fantástico, aqui botamos um resumo, né? Eu falo uma coisa e faço outra, isso é o resumo, super resumo da dissonância cognitiva, mas se vocês quiserem assistir, será um prazer, está lá na nossa página do institutomindful.com e também está no link aqui, se vocês quiserem assistir novamente, ou se quem não assistiu ainda, dá uma olhada. Então, os riscos psicossociais são riscos invisíveis, mas que vão fazendo que as paredes começam a rachar, que as bases começam a afundar, porque ele vem em algumas falas veladas, ele vem em algumas situações que a gente não consegue perceber, né? Não são que nem os riscos químicos, onde a gente analisa, olha a física e ali determina o que pode acontecer, o que não pode, e até consegue fazer uma relação quantitativa. A mesma coisa os riscos mecânicos, que causam acidentes, e também os riscos biológicos. Então, esses riscos psicossociais, eles são invisíveis. E os riscos invisíveis são complexos, né? É um risco que requer muita escuta, por isso que eu tenho insistido muito que a gente possa ouvir o trabalhador. O trabalhador tem que estar em toda a malha social da empresa, o trabalhador tem que estar dentro de todas as situações da empresa, conversando, falando, colocando a sua opinião, sendo entendido, e também percebendo o que ele não entende, precisa entender. Então, essa situação a gente tem assim, se preocupado no Instituto Mindful, que é escutar o trabalhador, né? Escutar e entender o trabalhador. Então, hoje nós vamos, então, para um próximo mini curso, que é o Paradoxo de Abilene. Então, esse mini curso vai ser um mini curso bem legal, onde a gente vai conhecer novamente uma faceta dos riscos psicossociais, e vamos, então, começar pelo conceito, então, né, um conceito de paradoxo. Então, comportamento que contradiz os princípios que deveriam reger. Então, uma fala ou uma atitude que não reflete o que a gente pensa. O oposto do que alguém pensa será verdade. Então, quando alguém diz assim, vocês estão comigo? As pessoas dizem assim, não, estamos. Né? Muitas vezes a gente fala assim, estamos até aqui, não aguentamos mais, mas não falamos, aí criamos um paradoxo. Então, isso que é a definição do dicionário, que traz para nós, então, o que é um paradoxo. Então, o paradoxo é justamente essa fala diferente do pensamento, uma resposta diferente da forma como eu penso. Então, aqui nós vamos falar basicamente sobre o paradoxo de Abilene. Define uma situação em que o indivíduo ou um grupo de pessoas se vê forçado a agir de uma forma oposta às suas preferências. Vocês vão dizer, mas isso acontece muito comigo. Acontece. A dissonância cognitiva também acontece. Nós vamos ver outros mini cursos sobre riscos psicossociais, vamos ver que isso acontece toda hora. Então, todos os membros do grupo deixam-se levar por uma determinada opção, apesar de não estarem de acordo com a mesma, por acreditar que todos os outros membros do grupo concordam. Este indivíduo contrariam as suas vontades em função do grupo por não sofrerem censura. Então, pessoal, esse é o mecanismo da polarização, né? Pertencer a um grupo ou pertencer a outro grupo, ou pertencer aos dois grupos, quem sabe? Então, temos três situações. O grupo, por exemplo, que não quer fazer, o grupo que quer fazer, e aquele que está nos dois grupos, que um lado quer fazer, o outro lado não quer, mas ele fica jogando com essa situação. Então, para nós falarmos sobre o paradoxo de Abilene, nós temos que começar a entender então de onde vem isso. Então, Jerry Harvey, especialista em gestão, professor da Universidade George Washington, especialista em dinâmica de grupo, por isso que eu falei para vocês no início que eu tenho a grande satisfação de fazer um curso da SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, um curso sensacional,
2 anos de trabalho árduo em cima do entendimento como os grupos se movimentam, como os grupos vão, como é que não vão, como é que eles vão e como é que as pessoas fazem eles irem. Então, esse paradoxo, um indivíduo toma decisão baseada na suposição de que o grupo vai agir de uma certa forma. Então, esse paradoxo é muito legal, porque o Jerry Harvard, né, ele faz quase um romance do paradoxo, né, quando as pessoas são convidadas a ir a Abilene, uma cidade, então, nos Estados Unidos, para lá se divertir. E as pessoas aceitam, que legal, né? Então as palavras assim, que legal, vamos lá e tal, né? Mas essa é a história do paradoxo. Então, essa é a história da disfunção da maioria dos grupos, da maioria das empresas e da maioria das organizações que não tem uma fala clara, que não tem uma comunicação transparente. Então, nós vamos olhando esse nosso tema do paradoxo de Abilene. Então, justamente, Abilene é uma cidade nos Estados Unidos, perto de El Paso, quase fronteira ali com o México, então deve ser uma cidade quente, é um lugar quente, ali é uma zona bem deserta, né, já quase fronteira com o México, perto de cidades famosas, ali Laredo, que era uma série da televisão, o Akon, né, então perto de Dallas. Então, essa é a nossa história. Então, as pessoas estão num carro e foram convidados, vamos para Abilene? E aí que as pessoas disseram, vamos, boa, pois é. Mas o que as pessoas pensavam? De novo Abilene? Acho que não. Será? Será que é bom Abilene? Então, aí joga toda a história, então, do nosso autor, né? Joga toda a história do nosso autor em cima da formulação desse paradoxo. Então, pessoal, como é que a gente sabe que esse paradoxo pode deixar de ficar invisível? Quando é que nós começamos a entender, né, o conflito nos grupos? Né? Como é que os grupos começam a se conflitar até o ponto deles racharem? E nós vimos isso nas igrejas, né? A igreja católica rachou, igreja luterana, protestante, a batista, e vai indo. E vai indo para outros grupos religiosos, né? O candomblé, o Umbanda, o Batuque, o Espiritismo, né, o hinduísmo, e vai indo, né, nesses paradoxos que quando as pessoas começam a se comunicar de forma mais clara, começam a fazer novos grupos, né, a partir de um conflito, inicialmente de ideias e depois de palavras. Então, é isso que nós temos que entender, como é que ele se instala num grupo ou numa organização. Então, os membros do grupo sentem-se frustrados, impotentes, infelizes, com tendo que lidar com os conflitos. Então, mais uma vez, o estudo das igrejas é uma coisa bem legal, porque ali é um grupo muito interessante, porque a maioria deles não tem interesse econômico, inicialmente, né, mas sim de uma crença, ou até de uma fé, e ali começa a haver conflitos, alguns são frustrados com algumas coisas, outros com outras, e se sentem impotentes em mudar essas coisas, porque já tem um dogma estabelecido. Então, as pessoas começam a lidar com os conflitos, né? As pessoas começam a estabelecer situações de mudanças e tentativas de mudança nos conflitos. Então, os membros do grupo iniciam a colocar culpa nos líderes ou nos grupos. O líder nosso está levando para um caminho X e nós queríamos ir para o caminho X. Ou os grupos estão se movimentando dessa forma quando a gente queria que se movimentasse de outra forma. E muitas vezes, o líder é visto como incompetente. Mas na sua presença, nada falamos, né? Ficamos todo mundo quietinho e dizendo, chegou o líder, olha que legal. E no pensamento assim, chegou o líder, poxa, que droga. Então, é isso que nós vamos formando, então, a nossa estrutura do nosso paradoxo. Então, grupos de amigos associados encontram informalmente fora do grupo para discutir os conflitos. Clássico, característico. As pessoas saem do grupo e se reúnem em pequenos grupos para discutir as situações que foram identificadas naquele grupo e não era o que eles queriam. Então, marcam um café, marcam um encontro fora para discutir
de forma mais verbal a situação, até para se unir também e fazer um mecanismo de força ou de mudança que vai precisar de mais pessoas, né, mais situações. A gente viu que os grandes líderes, vão pegar Jesus Cristo, ele acabou morrendo, crucificado, torturado, e assim vários outros líderes foram sofrendo essas situações, o próprio Mandela, o próprio a Madre Teresa de Calcutá também, ela era contra vários fatores e sofreu com isso, né? Foram sofrendo, esses líderes então foram sofrendo com essas discussões com relação às mudanças de ideias. E aí, pessoal, essa reunião dentro do grupo, esses membros não revelam totalmente suas opiniões e até chegam a revelar opiniões inversas, só para ir ao encontro dos que pensam em uma opinião global. Então, começa a haver uma concordância em cima da discordância, né? Eu começo a concordar com certas situações, mas aquelas situações, elas estão ali na maioria, mas não estão nas minorias que estão fazendo aquela ideia ser complementada ou ser estruturada. Então, dentro dos movimentos, isso vai crescendo. Aconteceu em todos os grandes movimentos, principalmente os movimentos de líderes que realmente tinham uma conduta que não era das melhores, que nem o próprio nazismo, stalinismo e outros movimentos assim que tinham uma violência muito grande dentro da sua organização. Então, essas coisas começam a machucar as pessoas, né? As pessoas começam a entender as coisas diferentes, assim como foi com o grande pastor Dr. Martin Luther King, né? As mudanças começam a ficar insuportáveis de forma estrutural e começa, então, a haver modificações em pequenos grupos que, se juntando, podem formar, então, um grande grupo e mudar aquela organização, né? Fora do grupo, as pessoas dão-se bem, são mais felizes, mais eficazes que dentro do grupo ou da organização. A formação de dois grupos diferentes, aí já começa a polarização. Os grupos começam a se unir e eles começam, muitas vezes, até medir força, né? Medir força no cenário da fala, das ações, então começa a haver ali uma situação um pouco diferente em dois grupos aí, polarizando o assunto, né? Como que fosse torcidas de futebol de times diferentes, né? E vendo os defeitos do time do outro, as virtudes do seu, e nunca o composto dessas duas situações, né? Então, essa é o que a gente vai entendendo no paradoxo de Abilene. Então, pessoal, aí vem um ponto muito legal. O medo de sair do grupo, o despertencimento, ou seja, o meu crachá, né? As pessoas têm um pertencimento muito grande com o crachá deles, né? Então, o medo de sair desse grupo. Esse medo, ele pode ser por uma necessidade social, né? Eu quero ficar lá, socialmente me interessa, eu tenho uma posição, eu tenho uma situação, né? Então, esse é primeiro motivo por que as pessoas não rompem com o grupo. Então, e um segundo motivo que vem junto muitas vezes com o não rompimento da situação é o medo da necessidade econômica. Se eu sair, perco meu emprego, vou pagar minhas contas como é que eu vou comer, alimentar a minha família, etc. Então as pessoas ficam, ou por um motivo social, ou por um motivo econômico, segurando aquela barra, que é uma barra duríssima, né? Eu tive um TCC apresentado por uma aluna na engenharia de segurança, onde ela mostrou que era muito mais difícil um camarada concursado, com um salário tranquilo e também com uma aposentadoria tranquila, deixar de sair até pelos próprios grupos dele. Chegava em casa dizendo, estou tendo assédio, etc. E a pessoa dizia, não, calma, olha o teu salário, olha a segurança eu tenho, ninguém te botar na rua. Mas o cara começa a se remoer por dentro e acaba, então, numa ansiedade ou uma depressão. Então, essas situações é que vão fazendo que as pessoas, mesmo sendo contrário a ideias, vão se mantendo e aquilo vai corroendo as estruturas internas das pessoas, né? Então, são dois motivos bem clássicos, né, do paradoxo de Abilene. Então, chega o chefe lá, né, no nosso cartoon aqui, eu sou a favor de vocês, perguntando. E aí o camarada, sim, claro, com certeza, sempre, chefe.
Mas o que ele pensa? Sim, bem capaz, né, meu? Sempre contra. Nunca foi a favor, aliás, nunca. Então, essa situação entre a fala e o que nós pensamos é que está conectado o paradoxo de Abe. Então, só você entender, né, essa é a diferença entre o que pensamos e o que falamos. Então, segundo Harvard, é necessário que um dos elementos da organização fale abertamente. E aí? Quem fala abertamente? Jesus Cristo tentou, Buda tentou, vários tentaram falar abertamente, né? O próprio Mandela, o próprio Luther King, essas grandes personalidades tentaram realmente falar abertamente, mas aí vem as consequências, né? Vem a crucificação, vem o assassinato, vem uma série de fatores, vem a cadeia, a tortura, que vem uma série de fatores com aquele que abre o coração e que fala. Mas esse é o grande fator de mudança, esse é que faz um fator de mudança. Então, esse paradoxo só existe em ambientes onde a comunicação é falha, não é transparente, não é clara, tem causas sociais ou, como nós falamos antes, interesses diversos. Então, logicamente, nós estamos fazendo aqui um mini curso e as pessoas querem saber qual a solução. Então, qual é a solução? Então, o líder do projeto deve avaliar, ou o líder do trabalho, né, ou o líder daquela situação, daquela área, daquele setor, ou da própria empresa, ele tem que analisar os aspectos da comunicação. A comunicação que envolve transmissão e recepção, ou seja, aquele que transmite e aquele que recebe, aquele que fala e aquele que ouve. Então, o código utilizado para cuidar, para que o idioma, jargão e gíria seja devidamente entendido por todas as culturas envolvidas, é uma chave. Então, não podemos deixar nenhuma palavra que não se adeque ao entendimento geral, né? Começar gírias, jargões, papinhos, etc. Então, isso tem que estar bem definido, que todo mundo entenda essas conversas, inclusive as conversas paralelas que saem, as piadinhas, né? Aquelas coisas que numa brincadeira as pessoas tentam falar a verdade. Já que nós estamos tratando de solução, então nós temos que evitar que diferentes modos de pensar e interpretar a informação causem desvios. Então, alguns falam desvio, outros falam ruídos, então nós temos que trazer sempre o pensamento dentro de uma linha o mais próximo possível do entendimento de todo mundo. Então, é essa linha que os líderes devem seguir. Os líderes têm que ter uma conversa compassiva, ou seja, o que ele falou é que eu estou entendendo, então eu posso perguntar para ele, vem cá, o que tu falou é isso, 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 e ele vai dizer, não, não é isso, então fala de novo, quero escutar de novo. Então, essas formas são o que fazem os desvios e os ruídos não acontecerem. Então, garantir para que as informações, todas as respostas, os acordos estejam claros e objetivos, né? Até o acordo psicológico de pertencer naquilo enquanto tu tem o propósito daquilo e o teu propósito esteja numa mesma linha. Então, nós temos que tentar fornecer os mais diferentes recursos, texto, gráfico, tabela, cartoon, vamos desenhar, vamos entender, vamos escrever o que tu acha, o que tu não acha, né? Mas a mensagem, pessoal, tem que estar clara. Os propósitos têm que estarem claros, porque propósito trabalha com o nosso espírito, né? O espírito é o propósito. Então, nós temos que tentar alavancar que isso esteja no espírito de todo mundo de forma igual, para não criar, obviamente, um paradoxo. Então, o método, a fala, a escrita, apresentações, reuniões, enfim, é preciso avaliar a cada momento do projeto ou do trabalho. Nós temos que, a cada momento, ver o que nós estamos buscando e o que nós estamos alcançando. E se o caminho é esse, se não for esse, voltamos, analisamos, entendemos as falhas, corrigimos as falhas e vamos de novo para o mesmo caminho. Porque se a gente vai deixando falha ao longo do caminho, daqui a pouquinho nós estamos num grande abismo formado por pequenas falhas. Então, esses são os elementos então, que nós estamos trazendo aqui como solução para vocês entenderem como é que funciona então, a solução ao paradoxo de Abe. Então, a complexidade e a quantidade de informações e utilizar diferentes métodos para transmiti-las. Quase sempre, a complexidade dos propósitos, elas são difíceis,
porque às vezes no propósito tem algumas nuances que no outro não tem. Então, qualificar as nuances, né, o entendimento geral, é o grande lance dentro dos propósitos, né? Será que nós queremos ir para o norte? Mas se nós estamos indo para o norte, quantos graus ao norte? Às vezes é importante, porque 2 ou 3 graus de diferença no início da nossa caminhada pode dar 40, 50 graus lá no fim, quando os vetores começarem a abrirem. Então, vamos tentar utilizar diferentes métodos para transmitir aonde que nós queremos chegar. Então, como técnico, gestos, posturas, observar os gestos das pessoas. Será que o que ele está falando é diferente do gesto que ele está encenando? Será que a postura, né, tinha até um livro muito legal um tempo atrás, né, que o corpo fala, dizia que quando a pessoa estava de braços cruzados, ela estava num ponto de recusa com a proposta. Não que isso atinja 100% de certeza, mas analisar como é que as pessoas, como é que está o olho delas, está brilhando, não está brilhando, as pessoas não estão participando mais de forma tão efusiva como participaram, como é que está isso? Vamos gravar o que todo mundo fala, vamos ouvir várias vezes o que todo mundo fala. Então, principalmente, como nós estamos vivendo hoje, pessoal, nós estamos vivendo um trabalho em casa, nós estamos longe um do outro, nós estamos em lugares muito longínquos um do outro, e nós estamos na nossa casa. Então, quem sabe? Então, a comunicação verbal requer feedback e cuidados. Será que aquilo que ele falou é o que eu estou entendendo? Será que o que eu estou entendendo é o que ele falou? Então, pergunta, não se canse de perguntar, vem cá, o que tu falou é isso, isso, isso? Ou é isso, isso, isso? E deixar a pessoa, então, entender junto com vocês o que ele está falando, o que vocês estão escutando e o que vocês vão falar depois, se é realmente o que ele está entendendo. Então, o feedback, ele trabalha nessa situação. Então, as fisionomias, o interesse, quando vocês falam, as pessoas baixam a cabeça, ou vão para o celular, ou as pessoas mudam de tela, ou as pessoas não estão prestando atenção em vocês. Então, esse é um indicador avaliativo de quanto efetivo está a comunicação de vocês. Vocês começam a fazer o curso comigo, mas aí toca o telefone, vocês atendem, voltam de novo, já perdemos o nosso contato da continuidade do nosso trabalho. Então, nós vamos criando pontos obscuros na nossa conversa, porque nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se vocês quiserem fazer esse curso aqui junto com o nosso outro de dissonância cognitiva, vocês não vão entender nenhum dos dois, ou vão terminar confundindo os dois. Então, é sempre importante perguntar, mais uma vez, que as pessoas manifestem o que elas estão entendendo. Então, o que elas estão pensando do que o outro está falando, do que ela está ouvindo quando o outro fala. Principalmente em equipes virtuais, principalmente quando nós não estamos com as pessoas juntos. Eu dou aula na universidade, aí eu vejo os meus alunos tudo hoje com letrinhas, JC, o PA, o PC, e a gente não enxerga mais as pessoas. Será que ele está ali? Será que ele não está? Porque ele faz uma pergunta, nada a ver, porque ele não estava ali. Ele está chegando agora. Então, ele perdeu o contexto anterior e não conseguiu entender o que nós estávamos falando. Então, essas são as soluções. Então, proporcionar um ambiente que incentive as pessoas a expor suas ideias. De novo, pessoal, nós estamos brigando, estamos falando, eu estou falando isso há 25, 30 anos. Ouçam o trabalhador. O método que a gente usa, o Sobane de Pares, para fazer análise de riscos, principalmente os psicossociais, é deixar as pessoas falarem. E o pior é que as pessoas falam, chega na gerência, as pessoas dizem, mano, como é que o cara sabe disso? Ele sabe disso porque ele está lá. E muitas vezes o gerente não sabe, mas ele está mandando uma resposta, está mandando um complemento ao pensamento deles. Então, garanto, pessoal, que o trabalhador possa estar em toda a malha social da empresa, em todos os projetos que ele pode. Vamos fazer um projeto, convida o trabalhador, convida o que ele acha do projeto, o que ele pensa do projeto, porque ele está nesse dia a dia. Então, esse entendimento da informação, temos que garantir que todo mundo seja ouvido. Então, o que nós fizemos, botamos as pessoas numa sala e deixamos elas conversar, somente vamos dando dicas para ela, como é que está isso? Como é que está o teu refeitório? E as pessoas começam a falar.
O estacionamento, nossa, o estacionamento é um problema, a gente quando chove se molha, tem barro, pode cair, etc, é longe, a gente chega a molhar, isso tudo, e será que a gente sabia? E se a gente sabia, será que nossos amigos que era tão importante um estacionamento? Mas é isso que acontece, então o feedback de cada um é um elemento muito importante, assim como os porquês, né, de cada opinião. Então, o porquê não é para colocar em dúvida nem uma palavra filosófica, né, mas sim uma palavra de entendimento, né, de instigar a pessoa o porquê que ela está falando aquilo. Por que o estacionamento é ruim? Ah, porque eu chego todo molhado e daí eu não posso trocar a roupa. Eu não tenho um outro uniforme, eu só tenho esse, eu tenho que trabalhar todo o dia molhado. Então, nós vamos garantindo, então, a efetividade daquilo que ele está falando, não simplesmente o que ele está falando, mas tem um comprometimento. Então, promover o debate, pessoal, é o primeiro passo para ter um diálogo. Você só tem diálogo se houver um debate antes. Eu não estou falando se agarrar no tapa, nem brigar e levantar a voz, não. Debater. Será o que eu estou entendendo é o mesmo que o outro está entendendo? Será que a minha solução é a mesma do outro? Ou do outro pode ser melhor que a minha e eu entender que é melhor, né? E também aprovar a situação dessa melhoria. Então, promover, quem tem a oportunidade de ler a teoria U, do Otto Scharm, vai entender que o debate é o grande fator de mudança. Nós temos que discutir, temos que debater, temos que entender um ao outro, né? Entender as situações de cada um relativos ao seu mindset, como é que ele estrutura, afinal de contas nós vivemos num mundo de 7 bilhões de pessoas e cada um tem um mundo dentro da sua cabeça, e nós temos que entender esse pequeno mundo para entender como nós podemos trabalhar juntos, né? Então, essa é a ideia que nós temos, né? Essa ideia, então, nós temos que proporcionar um ambiente que incentive a todos a expor suas ideias. Então, vamos lá, vamos fazer que a informação vá para lá, vá para cá, que todos sejam ouvidos e possam dar um feedback ou até solicitar um feedback. Por que não solicitar um feedback? Então, essa é a nossa grande situação para o paradoxo de Abilene. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar em contato conosco no contato @institutomindful.com. Vocês podem entrar pelo LinkedIn nosso, pelo Instituto Mindful no LinkedIn. Vocês têm a nossa página. Então, vamos lá, vamos entendendo um pouco mais sobre esses riscos psicossociais. Então, abraço a todos e até o próximo minicurso. Semana que vem estamos com um novo minicurso. Então, vamos lá. Até lá, um grande abraço a todos vocês e diminua as dissonâncias cognitivas e diminua os paradoxos. Não só o de Abilene, mas os outros paradoxos que possam vir junto. Então, grande abraço e espero que todos estejam muito bem e bem felizes com os nossos mini cursos. Então, mandem algum recado falando alguma coisa. Abraço a todos.